Bruno Godinho, do canal Aqui Se Faz História, e esse é o primeiro vídeo da minha série Anatomia dos Clássicos. O primeiro vídeo dessa série, gente, é sobre esse livro aqui, de um historiador chamado Paul Zumthor. Em primeiro lugar, Paul Zumthor foi um historiador suíço, né? Ele cresceu na França, mas, no entanto, ele retorna para a Suíça para fazer o doutorado dele e obtém o doutorado dele pela Universidade de Genebra. Paul Zumthor foi um professor que trabalhou em várias universidades. Ele trabalha na Universidade de Amsterdã, nos Países Baixos, depois ele trabalha na Universidade de Groningen, na Alemanha, e termina a carreira dele na Universidade de Montreal, no Canadá. Como pesquisador e até como escritor de ficção, ele também publica bastante coisa. Ele tem cerca de 40 livros publicados, entre estudos e ficções. E além disso, ele teve uma boa produção que foi traduzida para o Brasil, né? Entre essa produção, a gente tem um clássico dele, que é o A Letra e a Voz, que saiu em 93 pela Companhia das Letras. Nós temos também Performance, Recepção, Leitura, que saiu nos anos 90 pela Cosac Naif. E no ano passado, depois do falecimento da Cosac Naif, ele saiu pela Ubu, né, em 2018, com a mesma tradução. O projeto gráfico é bem parecido, inclusive, mas, enfim, saiu pela Ubu. E também tem, de 2010, uma edição de Introdução à Poesia Oral, que saiu pela pela editora da UFMG, e, aliás, ele tem uma edição anterior, se eu não me engano, dos anos 90 ou início dos anos 2000, que saiu pela UCITEC. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o autor, um dos livros dele, chamado Escritura e Nomadismo, tem uma série de entrevistas que ele concedeu contando um pouco sobre a sua vida. Esse livro foi publicado pela Ateliê Editorial. No entanto, eu acho que ele está esgotado. Se eu não me engano, poucos exemplares sobram ainda na estante virtual e está um pouquinho caro. Mas, para quem quiser conhecer, é só procurar o livro e vai se informar um pouquinho. Bom, em relação ao contexto de publicação desse livro e a razão da escolha dele, é o seguinte. Esse livro foi escrito mais ou menos no final da década de 60. Ele foi publicado em 1972, essa daqui é uma cópia da primeira edição, tá? E esse livro ele faz parte de uma época em que o estruturalismo está se renovando, então ele faz um diálogo com o estruturalismo e, ao mesmo tempo, ele tem um pouco de combate também desse estruturalismo, no sentido de que tenta se fugir um pouquinho das prisões, digamos assim, que o estruturalismo impunha em certas versões dele, né? Na verdade, ele está fazendo alguns diálogos dos quais eu vou falar um pouquinho mais adiante. No que diz respeito à razão de escolha, a primeira delas é que eu tenho familiaridade com esse livro porque ele faz parte da minha pesquisa. Em segundo lugar, justamente pelo fato de que, como vocês vão poder perceber, o livro está em francês, né? Esse livro nunca foi traduzido. Eu entrei em contato com a professora Jerusa Pires Ferreira, que é a tradutora e curadora praticamente da obra do Paul Zumthor no Brasil, por e-mail, né? Ela é professora da PUC de São Paulo e da USP, do programa de pós-graduação, em Comunicação e Semiótica, se eu não me engano, mas o programa é da PUC. Mas eu não tive resposta, infelizmente. E eu entrei em contato justamente para perguntar sobre a ausência de tradução desse livro aqui, porque boa parte dos livros dele, pelo menos as produções históricas, foram traduzidas, embora vários outros não tenham sido também, né? Como aqui a gente tem uma lista aqui no final do livro, não sei se vai dar para vocês verem, aqui embaixo. Alguns desses títulos aqui, como Le Masque et la Lumière, né? A Máscara e as Luzes, ou enfim, outra coisa, que é de 78, ele nunca foi traduzido para português. Já A Letra e a Voz, de 87, né, e a Introdução à Poesia Oral, de 83, foram traduzidos, como eu mencionei antes. Então essas escolhas, elas ficaram um pouco nebulosas para mim e nunca houve uma certa explicação em nenhum dos momentos em que a pós-fácio, prefácio dos textos dele, das traduções, não tem explicação da ausência desses livros. E para mim, a ausência desse livro aqui em particular, ela é muito significante porque esse livro, para mim, ele é muito importante, né? Porque ele é um livro que faz um diálogo com áreas que não são necessariamente muito utilizadas pelos historiadores no Brasil
e ao mesmo tempo ele abriria um campo inteiro de possibilidades não só para os historiadores, mas também profissionais de outras áreas, como o pessoal que faz pesquisa em letras. O tema desse livro aqui é a literatura medieval. No entanto, esse tema, na verdade, ele faz parte de uma hipótese que ele vai trabalhar futuramente num outro livro, que é A Letra e a Voz, que vai ser resultado da pesquisa que começa nesse livro aqui, né? Efetivamente, esse livro aqui, ele trata de um método histórico. Bom, além do tema, a gente tem o objeto do livro. O objeto da pesquisa, né, que é esse livro aqui, é o seguinte. Como diz o título, Essai de poétique médiévale, em francês, que seria, em português, o ensaio de poética medieval, é justamente essa poética medieval. Mas nesse caso, ele não está tratando da poesia da Idade Média, mas sim da poética como um método de estudo, um método de pesquisa. Especificamente aqui, ele não está tentando, inclusive, entender essa poética dentro da Idade Média. Não é isso. Na verdade, ele está construindo essa poética. E a construção dessa poética é que é justamente o objeto da pesquisa. Uma poética medieval, para ele, significaria uma leitura dos textos sem anacronia. Leitura, nesse caso, é diferente de interpretação. A leitura é a forma de colher os dados do texto e não de interpretá-los. Então tem uma diferença qualitativa dessas duas coisas a serem feitas. Primeiro você lê o documento, depois você interpreta os dados que você consegue extrair a partir dessa leitura. Essa leitura sem anacronia significa uma leitura dentro das próprias regras de composição do texto e, ao mesmo tempo, um respeito ao próprio sistema de pensamento em que esse texto foi criado. Isso vai de encontro, ou melhor, isso se opõe para o autor a uma leitura da filologia clássica, que vem da filologia clássica, que descontextualizava o texto, ou seja, ela ignorava o contexto de criação e as regras de composição, fazendo com que esse texto fosse interpretado de forma completamente incorreta, né? Com informações que são extraídas de forma incompleta, incorreta, enfim, que não eram suficientes e muito menos atreladas ao que se podia tirar de fato de um documento. A tarefa desse método, então, é proporcionar ao historiador uma forma de acessar o sentido desse texto ou desses textos, documentos que o historiador vai estudar. E nesse caso, a gente está falando de um método que está se filiando um pouco mais à hermenêutica. Em termos de linha teórica, esse livro aqui ele se associa muito bem, ele fica bem situado nesse contexto que o Paul Zumthor está escrevendo, que é o final dos anos 60 e início dos 70, justamente dentro do estruturalismo. Nesse caso, ele está fazendo um diálogo com autores e autoras que estão principalmente associados às áreas de linguística, semiótica e filologia. Dentre esses autores, a gente tem alguns nomes como, por exemplo, Michel Foucault, Algirdas Julian Greimat, Umberto Eco, Julia Kristeva, Tzvetan Todorov, Roman Jakobson, Emile Benveniste, Roland Barthes. Uma parte importante dessa questão teórica é que o Zumthor faz um diálogo com esses autores, mas ele não se filia necessariamente e muito fielmente, digamos assim, ao estruturalismo. Na verdade, ele se sente um pouco desconfortável com essa área, mas ao mesmo tempo ele percebe que dentro do momento em que ele está, esse diálogo é necessário, então ele se coloca ali nesse diálogo, né, como parte desse diálogo, mas com uma posição que é muito própria e muito independente, digamos assim. Bom, em termos de conceitos, existem dois que são primordiais: obra e texto. O que o Paul Zumthor faz nessa pesquisa é começar pelos próprios documentos medievais, ou seja, os textos de poesia medieval que ele estuda. O que ele percebe quando ele pega esses textos, quando ele forma um corpus, né, documental, é que esses textos têm variações. Ou seja, você tem o mesmo texto, o mesmo título, tendo variações dentro dele. Então, um mesmo texto pode ter variações de tamanho, ele pode ter variações de uma cópia a outra no que diz respeito ao número de estrofes, né? Que aí
dá uma diferença no tamanho total do texto. Às vezes você tem o mesmo número de estrofes, mas faltam linhas, ou até palavras ficam ausentes do texto. Essa ausência, ela causa essas diferenças e ela, de certa forma, mostra que é a própria natureza da transmissão manuscrita do texto que ocasiona esse tipo de diferenciação. O texto corresponde à realidade material do documento, ou seja, é a versão manuscrita. Cada manuscrito corresponde a um texto diferente. Do outro lado, você tem a obra. A obra ela é como se fosse uma abstração, né? Ela é uma norma desses textos, no sentido de que as diferentes versões compõem uma unidade desse texto de um determinado título. Como dá para ver aqui, né, na página 73 do livro, tem um diagrama que ele organiza em relação à versão da Canção de Rolando. A Canção de Rolando é um dos textos mais famosos da Idade Média. Como dá para ver na parte de cima, tem escrito obra, né, que é a Canção de Rolando. No meio você tem os manuscritos. Se eu não me engano é Oxford, Veneza 2, Veneza 4, né, e Veneza 4, Veneza 7, Chateauroux, etc. E embaixo, essas versões manuscritas correspondem ao quê? As canções de Rolando. Ou seja, existem diferentes versões da Canção de Rolando, mas quando elas são reunidas sob um título único, elas viram a Canção de Rolando. E isso é a obra. A obra é uma unidade dessa ideia fragmentária do texto. O texto medieval tem justamente essa característica. Se eu não me engano, no texto dele, no livro, falando de Idade Média, tem uma seção em que ele fala justamente desse aspecto, que é o texto fragmento. O texto medieval ele tem justamente essa característica de ser um texto fragmentário. Toda vez que você pega um manuscrito, quando ele tem mais de uma cópia, isso significa que essas diferentes cópias, geralmente, elas correspondem a diferentes versões do texto, porque elas costumam ter variações. Mesmo que seja o texto igual, tem variação na mão de quem escreveu, porque o copista é diferente às vezes. Então, um sujeito que copiou um texto na França é diferente de um sujeito que copiou o texto na Inglaterra. E geralmente, até do ponto de vista linguístico, esse texto vai ter variação, porque o sujeito na França vai escrever em francês e o sujeito na Inglaterra vai escrever em inglês. E aí você já cria uma variação de um mesmo texto. O texto e a obra são informados por uma outra coisa, a tradição. A tradição é o que existe antes do texto da obra, como se fosse uma lembrança, uma memória de todo o aparelho cultural que antecede os textos e que envolve tanto a composição daquele texto e, ao mesmo tempo, a sua compreensão. A tradição, ela vem de um conceito que foi tirado da obra do Hans Robert Jauss, que é um dos autores com os quais o Paul Zumthor dialoga. Ela vem do conceito de espaço de experiência, que, para quem já estudou Reinhard Koselleck, vai ser bastante familiar, né? Na verdade, o Koselleck ele tira justamente esse conceito de espaço de experiência, junto com o de horizonte de expectativa, da obra do Hans Robert Jauss, né, que é basicamente o fundador da estética da recepção. Os pressupostos que organizam o uso desses conceitos são dois. O primeiro deles é de que os textos são transmitidos primordialmente em oralidade. Isso significa que a forma escrita ou a forma manuscrita desses textos, ela é tardia em relação ao momento de criação desses textos. Isso significa que a própria noção de texto fica nuançada, fazendo com que um texto não signifique necessariamente alguma coisa escrita, mas sim um conjunto de informações que tem um determinado sentido. Por outro lado, você tem a noção de movência, que é o outro pressuposto. A movência é justamente essa mobilidade dos textos dentro do espaço e do tempo, que permite essa grande variação das cópias manuscritas que formam geralmente essa obra. Sobre os documentos que o Paul Zumthor utiliza, eles são basicamente os documentos medievais de séculos 10 a 15 e principalmente a poesia francesa. Só que essa poesia, ela é analisada em vários de seus gêneros, né? E, na verdade, a análise desses gêneros demonstra várias similaridades entre eles e, praticamente, ele faz uma arqueologia desses gêneros. E que gêneros são esses?
o grande canto cortês, os romances, as canções de gesta e outros gêneros ou formas literárias que envolviam a noção de narrativa dentro deles, ou seja, envolviam o contar de uma história. A metodologia de análise desses documentos ela é múltipla e envolve o que o autor considera como níveis de sentido. A primeira etapa é você construir tipologias dos textos, ou seja, você agrupa esses textos pelas características deles. Quando eles estiverem agrupados, você faz uma análise que parte das camadas do texto. Essas camadas são 5 e elas são um pouquinho difíceis, então a gente vai falar de forma pausada. A primeira delas é a camada fônica, cujas unidades de análise são as sílabas. A segunda camada é a camada morfossintática, cujas unidades são as ações, ou seja, o emprego dos verbos. A terceira camada é a camada lexical, ou seja, cujas unidades são as palavras antes de serem agregadas às frases, ou seja, é uma análise do vocabulário. A quarta camada é formada pelas unidades figurativas, ou seja, as figuras de expressão ou as coisas relacionadas à cultura. A quinta camada e a última é a camada temática, cujas unidades são fragmentos de enunciados. Essa metodologia vem de uma análise da construção do texto como um fato de linguagem. Esse método é derivado de áreas associadas à linguística. As diferentes camadas que nós vimos anteriormente são organizadas em 3 níveis. O primeiro deles é o nível da materialidade, ou seja, é o nível físico mesmo do documento. O segundo é o da composição, ou seja, dos elementos que compõem um texto. E o terceiro é o nível da transmissão, que envolve os motivos e os temas. Como se vê, esse método ele não é fácil para o historiador que não é versado em linguística nessas áreas associadas, né? Inclusive, esse método ele não para por aí, ele tem vários outros desenvolvimentos. Mas aqui já é suficiente para ver que é um método bastante rigoroso no que diz respeito à análise, né, e à extração de informações dos documentos. Para concluir, gente, uma das coisas mais legais que esse método do Posuntor permite perceber é que a cultura literária da Idade Média, ela na verdade é uma cultura muito homogênea, mas ao mesmo tempo móvel, né? Ela na verdade vem de uma herança da cultura romana, né, que é na verdade o românico, ela está ali se formando naquele românico ou romanesco e nessa fusão, no encontro com as culturas germânicas, saxãs, né? E, enfim, todas as culturas que eram consideradas bárbaras, né, durante aquele período de Alta Idade Média, nessa transição até a gente chegar num período mais um pouco mais definido, que é o século X até o XII em diante. Então, essa cisão cultural, ou melhor, essa fusão cultural, ela não significa necessariamente uma cisão, mas ela significaria muito mais um duplo aspecto de uma unidade, né? Essas culturas elas coexistem. De certa forma, elas não andam de mãos dadas, né? Elas andam se esbarrando, mais ou menos, durante todo esse período, do 10 até o 15, né? Elas vão se esbarrando, se confrontando, às vezes se misturando, às vezes se separando, mas elas coexistem, né? E aí, isso revela, muito significativamente, que a cultura medieval ela não é uma coisa muito rígida, muito monolítica, como se costuma pensar. Então, todas essas mudanças, esses conflitos, essa coexistência, né, fazem com que a gente permitam com que a gente pense um pouco melhor a própria noção de estrutura, né, que por força da época o Posuntor acaba utilizando esse conceito, mas ele utiliza de uma forma um pouco nuançada, né? Ele, na verdade, prefere falar de deslizamentos dessa cultura, no sentido de que ela vai mudando gradativamente de um lado a outro, né, e do outro para um, né? Então ela vai mudando assim, sem que ela fique fixa. Então isso permite fugir um pouco daquele determinismo que era comum do uso da estrutura dentro do marxismo, por exemplo, né? Que a gente tem superestrutura, infraestrutura e tal. Então ele quer justamente fugir dessa questão, que está alinhado justamente com aquele debate mais arejado do estruturalismo dessa época, dos anos 60 e dos anos 70, né, que é promovido pelos autores que ele dialoga. Então, nesse sentido, ele prefere falar de deslizamentos e, ao mesmo tempo, em vez de falar de uma estrutura fixa,
ele fala de uma estruturação constante da cultura. Então, galera, é isso. Essa é a análise do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos vocês por assistirem o vídeo, né? Que é longo, eu sei, é um pouco chato ficar falando de livro, metodologia, não sei o quê, mas é algo importante. Então, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para vocês receberem a notificação quando saírem novos vídeos. E, por último, eu agradeço a minha namorada, Ariadne, que está aqui atrás, que me dirigiu nesse vídeo. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Ah!